Sabe aquelas perguntas que você se sente extremamente numa saia justa? Quando seu filho pergunta: mãe, o que é sexo? Da onde vêm os bebês? O que é camisinha? Isso e muito mais nós conversaremos no programa Entre Nós dessa noite. Mamãe, papai, vocês já passaram por alguma situação extremamente constrangedora que seu filho fez perguntas que você ficou totalmente embaraçadas? Muitas mães têm várias dúvidas de quando começar a conversar sobre sexo com o seu filho, lembrando que sexo é um tabu. Quando mães me perguntam no consultório, sempre eu dou a mesma resposta. Precisa conversar sobre sexualidade com seu filho desde sempre. Como assim, Jéssica, conversar sobre sexualidade com seu filho desde sempre? Sim, desde quando você dá banho no seu filho, você precisa fazer todo um processo de orientação que esse corpo é dele e ninguém pode tocar. Muitas pessoas ainda têm preconceito quando falar sobre sexualidade e sexo com os filhos, ensinando ao seu filho a fazer uma atividade sexual. E na verdade não. Quando essa criança tem um ambiente propício para conversar sobre sexualidade, isso evita muito a possibilidade dela sofrer, como eu já disse, um possível abuso e até mesmo ela encontrar coisas fora da casa ou com os amigos ou na internet que os pais, que primeiramente falando, eles precisam se alinharem, eles precisam conversar sobre as vivências dele para eles conseguirem dar a mesma resposta para os filhos. Muitas crianças, desde aquela fase de 5, 6 anos, sempre falam: mas por que isso, por que aquilo? E como você vai responder para uma criança necessariamente o que significa sexo? E isso eu sempre falo que assim, sempre devolva a pergunta. Tem um caso que eu gosto muito de falar, que é de uma criança que chegou na casa e falou assim: mãe, o que é sexo? E a mãe, toda envergonhada, começou a explicar sobre biologia, uma série de outras coisas, e no final ela perguntou assim: mas por que você quer saber o que é sexo? E a criança respondeu: porque na prova estava escrito se era sexo feminino ou sexo masculino. Por isso, sempre pergunte antes, porque cada fase, cada etapa significa alguma coisa e você precisa responder conforme a idade da criança. Você não vai submeter, você não vai explicar alguma coisa se a criança não tem maturidade para ouvir aquilo. Outro que eu gosto muito também é uma pergunta que está no livro, que é Conversando com Seu Filho sobre Sexo, de Marcos Ribeiro, que fala: mãe, da onde que eu vim? E daí ela começa a explicar uma série de coisas e no final ela pergunta: mas por que você quer saber de onde você veio? E fala assim: é porque o João falou que vem de Botucatu e eu queria saber de onde que eu vim. Necessariamente a nacionalidade. Os pais se sentem extremamente constrangidos ao falarem com os filhos com relação ao sexo. Então sempre responda de forma clara, objetiva e curta, respeitando principalmente a idade dessa criança. Pais, é extremamente importante vocês conversarem com sua parceria o que significa sexo para vocês. Porque às vezes a criança vai perguntar para o pai e perguntar para a mãe também. E se vocês não estiverem alinhados, eles vão achar que vocês estão mentindo para ele. Então, às vezes o próprio casal já tem essa dificuldade de conversar com sexo entre o próprio casal, que são 2 adultos. Imagine necessariamente explicando isso para uma criança. Exemplo, como eu vou explicar para uma criança de 5 anos de onde é que os bebês vêm? Você pode contar para essa criança que existe todo esse processo de amor entre esses pais, que ele tem um processo de intimidade e a partir disso nasce uma criança. A partir disso, essa mãe engravida e desenvolve e acontece todo esse processo de crescimento. Nada de inventar a historinha da carochinha ou até mesmo que vem de cegonha, porque quando essa criança descobre a verdadeira origem, ela se sente até enganada para perguntar outras coisas para os pais. Então sempre, de extrema importância, conversar com seus filhos sobre sexo, porque isso evita de forma significativa possíveis abusos sexuais. E a dica do programa dessa noite é: tem uma música que eu gosto muito, que eu passo para as mães, que você encontra em qualquer lugar, que chama O Seu Corpo é um Tesourinho.
Essa música, ela tem uma letra extremamente tranquila e delicada que ela explica para o seu filho o quanto que o corpo dele é precioso e que ninguém pode tocar. Quando nós falamos de educação sexual, não é ensinar crianças a fazerem sexo, é ensinar que esse corpo é prioridade, é patrimônio delas e é inviolável, que ninguém pode tocar. Ninguém vai ensinar ninguém a ter relação sexual, e sim é um processo de prevenção. Quantos casos, infelizmente, nós vemos de crianças que são abusadas sexualmente, e isso traz, na verdade, uma marca eterna, um trauma que será levado para a vida inteira. E isso pode ser muitas vezes prevenido com esse processo de educação sexual. Então, quando você tem esse ambiente propício para conversar com seu filho sobre sexo, fará com que ele se sinta seguro e acolhido para todas as dúvidas serem sanadas. Porque nós temos uma grande ferramenta hoje que é a internet. E a internet vai falar uma série de coisas que às vezes as crianças não estão preparadas para ouvir. Então, pais, outra dica, é importantíssimo vocês saberem os conteúdos que seus filhos estão assistindo e tudo mais. Porque você expor seu filho a uma situação que ele não está preparado ou amadurecido para ter contato com isso vai gerar sérias consequências futuras. Outra dica que eu dou é o livro do Marcos Ribeiro, que é esse que eu usei como pauta para o programa de hoje, que é Conversando com seu filho sobre sexo. Aqui tem várias perguntas, aqui vai explicar a sexualidade da criança, como realmente você conversa com ela. Então, esse livro sempre eu empresto para minhas pacientes, que é como se fosse uma cabeceira de cama, porque as crianças de hoje em dia ou de sempre têm sérios questionamentos que às vezes os pais não conseguem necessariamente responder. E quando você não sabe, os pais não precisam saber tudo. Você pode falar, filho, vamos pesquisar, eu vou ver e depois te respondo. E lembrando, sempre devolva a pergunta para a criança. Veja o que ela quer saber e o que ela sabe sobre esse assunto. E a partir disso, você responde. Ok? Então, isso foi o programa de hoje. Está encerrando mais um programa Entre Nós. Aguardo você na próxima sexta-feira, depois do Vale Notícias. Grande beijo e até lá!